Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje, enorme satisfação em entrevistar novamente o nosso querido professor Garbi, que vai tratar a respeito de mais um tema controverso da Lei 13.786. Na realidade, agora nós vamos tratar a respeito das multas e dos percentuais que foram fixados na Lei 13.786 e alguns pontos controversos. Garbi, muito obrigado de novo por estar aqui presente. A lei ela tem sido muito criticada no tocante a esses percentuais, né? Ela, em uma certa medida, ela traz uma segurança jurídica muito grande. Por um outro lado, prestigia em certa medida o patrimônio de afetação e deve ser prestigiado, mas há muita gente criticando. Qual que é o seu posicionamento a respeito da lei neste ponto? Voltando um pouco no tempo, Alexandre, nós devemos lembrar que nos anos 90, quando nós tivemos também um movimento maior envolvendo o mercado imobiliário, os distratos e as resoluções de contratos não encontravam na jurisprudência um balizamento da penalização, da multa, Certo. como agora se fala, né, em um percentual. O juiz examinava cada caso concreto e procurava verificar se aquela cláusula penal cobria ou não o prejuízo que o vendedor tinha sofrido pelo desfazimento do contrato. Quando a cláusula se excedia, ela era reduzida, né, proporcionalmente por aqueles critérios do Código de 1916. Bom, agora, o que aconteceu? Passado algum tempo, o STJ começou a ter um protagonismo maior na formação da jurisprudência brasileira por força do seu papel constitucional e alguns julgados, especialmente, eu lembrava agora há pouco a você, um julgado da ministra Nancy Andrighi estabeleceu uma baliza, ali, uns limites, né, dizendo que a multa seria razoável se ela fosse estabelecida, fixada entre 10% e 25% do que havia sido pago propriamente, né? E os tribunais, então, passaram a adotar esse critério e deixaram de fazer aquele juízo, aquele exame do caso concreto. E passou a fazer uma aplicação até mecânica. Pega o contrato, aplica de 10% a 25%, é 15% ou é 20% e fica por aí. O que aconteceu? Com essa solução, se cria uma distorção na resolução dos contratos e nas perdas e danos. Por quê? Às vezes, esse percentual oferece ao incorporador uma reparação muito maior do que o prejuízo que ele sofreu, dependendo de quanto se pagou. Para o adquirente, às vezes, esse percentual representa, portanto, uma quantia insignificante para reparar o prejuízo que ele causou. Então, isso trouxe essa preocupação de modificar, de certa forma, o critério como o tribunal aplicava isso. Esses percentuais de 25% e 50%, então, em certa medida, eles retiram a liberdade que o juiz tem de verificar o caso concreto, né? Então, foi esse o caminho que a lei adotou, Tá. de fixar 25% para os contratos em geral e 50% para o patrimônio, para aqueles que são sujeitos ao patrimônio de afetação. Tá. Não é uma tarifação da cláusula, porque esse percentual não é fixo, é um limite, porque a lei diz até 25%, até 50%. Então não é uma tarifação. Então não se pode usar o argumento de que esse percentual não pode ser revisto pelo juiz. Certo. Porque a lei não tarifou. A lei diz até esse percentual. Então você defende a aplicação dos artigos 413, do artigo 413. Então, justamente por conta disso, não se pode imaginar que o 413 não vai ter aplicação. Vai ter aplicação. E como agora os percentuais são mais elevados do que aquele critério que a jurisprudência havia já admitido, eles vão levar o juiz a fazer uma revisão, um exame dessas cláusulas quando chegar o momento de decidir sobre elas. Então, necessariamente, o 413 vai ter incidência aí. E esse 413, de certa forma, se comparado com a redação do correspondente do Código de 16, ele ampliou os poderes do juiz para rever, numa tendência de dar ao juiz um protagonismo maior na solução dos contratos. Porque nós todos sabemos, né, isso é uma técnica hoje do direito civil moderno, que o legislador é incapaz de analiticamente estabelecer solução para todos os casos que são apresentados no julgamento. O juiz, ele tem uma parcela mais importante na decisão de adaptação da lei ao caso concreto.
Isso não vai deixar de ser feito. O que eu acho que é preciso fazer é uma argumentação diferente nesses processos para fazer os tribunais passarem a entender o prejuízo que o vendedor sofre quando há um rompimento do contrato. Tá. Não basta simplesmente dizer, olha, ele rompeu o contrato, eu fui prejudicado. Né? Porque há uma ideia de que aquela unidade rapidamente pode ser repassada, com preço até maior. É uma memória de um passado que já não existe, mas que ficou. Então, o trabalho dos advogados que atuam em favor dos incorporadores é levar ao tribunal, então, a orientação sobre o que ocorre efetivamente nessas realidades. A exemplo disso, a demora que se vai ter para realizar a venda dessa unidade, Sim. o custo de manutenção que se tem. Uma nova corretagem. Um valor, pagamento de impostos também. De impostos. Colocar uma unidade à venda depois de um prédio pronto. Isso traz uma série de dificuldades para o incorporador. Né? O professor Francisco Loureiro ele sempre defendeu isso, eu concordo em certa medida com ele, ele diz, Alexandre, dificilmente eu pego uma petição inicial onde o incorporador consegue comprovar o dano que ele tem, para que eu possa justificar o percentual que está no contrato ou um percentual alto de retenção. Como contraponto disso, é difícil muitas vezes eu estimar os valores do prejuízo, porque eu não sei realmente, hoje eu acho que o maior prejuízo que se tem é quanto tempo esse imóvel ele vai ficar aguardando uma nova venda. Né? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade. Mas eu concordo muito em tudo com você, Garbi, porque, na verdade, a lei ela trouxe essa tarifação, né? Essa pré-fixação, admitindo... E também concordo com você na aplicação do 413. E acho que isso é extremamente importante se a gente imaginar em valores, né? Valor de um contrato no valor de R$1 milhão. O consumidor, o adquirente, por exemplo, que pagou, na minha opinião, R$2 mil de entrada, se isso não for intitulado como arras, mas como valor propriamente pago, ele poderia, na minha concepção, perder a totalidade desses valores. Sim. Agora, o sujeito que no mesmo imóvel comprou um contrato de R$1 milhão, deu o dinheiro da vida dele, tinha lá R$350 mil, passou 10 dias e já não cabe mais o direito de arrependimento, e ele vai pedir a resolução do contrato por culpa dele, porque ele perdeu o emprego, enfim. Se tiver o patrimônio de afetação, ele vai perder 150 mil em 10 dias. Não se justifica. Né? Ou seja, eu concordo com você. Até porque essa multa dos 50%, realmente a gente não consegue achar uma explicação. Porque o argumento que se usa a favor dela, fala, não, é porque quando o inadimplemento ocorre, nesses casos de patrimônio de afetação, o prejuízo é maior para os adquirentes. Acontece que a multa não vai para os adquirentes. Mas ela, em certa medida, não protege no sentido de talvez... Inibir? Acredito que não, né? Até porque, para o adquirente, o negócio que ele estabeleceu não é com outro adquirente, é com o incorporador. Certo. Quem assume o risco do inadimplemento de algum adquirente não é o outro adquirente. Não se pode repassar esse risco para ele, é o incorporador. Então não há razão para elevar a multa de 25 para 50. Por quê? Não tem. A situação é exatamente igual para o incorporador. Não tem diferença. Então eu não vejo justificativa. Agora, 25% pode ser pouco em alguns casos, pode ser muito em outros. Agora, 50% seguramente é demais em quase todas as situações, né? Então é inevitável que o juiz seja provocado a decidir sobre isso. Ninguém pode imaginar que isso não vai ocorrer. Vai. O tribunal vai ter que aplicar o 413, é uma regra de equidade que está lá, capaz de adaptar o contrato a essas realidades, que nós não podemos abrir mão. É isso que dá vida aos contratos e faz com que justamente essas relações sejam equilibradas. Né? Agora, a aplicação do 413, o senhor acha que deve ser utilizado talvez com uma certa cautela. Talvez até seria muito bom se a gente tivesse critérios um pouco mais técnicos, né? Para facilitar o juiz para dizer, olha, neste caso eu vou fazer a redução, mas justifico porque o motivo que foi levado para a resolução do contrato é um motivo legítimo. Uma coisa é, ultrapassou um prazo, não vale mais a pena investir em imóvel, agora eu vou investir em outra atividade. Talvez a redução tenha que ser menor. Outra coisa é alguém que efetivamente perdeu o emprego, teve um problema de família, né? Os critérios deveriam ser mais definidos. Nesse evento do Tribunal de Justiça, estava lá, nos acompanhou lá, para nossa honra, o doutor Marcelo Terra. Certo. E ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, ele me perguntou, esses 25% não deve ser entendido pelo juiz como uma referência?
Eu concordo com ele. É uma referência que a lei deu, é os 25%. Para sair dali, como você disse, o juiz vai ter que justificar. Certo. Mas o que eu não posso aceitar é a ideia de que é um percentual fixo, que imutável, que não pode ser modificado ou alterado na resolução daquele contrato especificamente. Né? Para a gente fechar, professor, a lei também ela traz uma outra hipótese de indenização. Na indenização e na multa compensatória, portanto, quando ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias e o adquirente resolve não por prosseguir o contrato, mas pela resolução do contrato. E paga-se uma multa, salvo engano, que é 1% o valor pago pelo adquirente. Do contrato. Né? Isso, do contrato. Na verdade, eu acho que isso é me confundi, é uma multa moratória. Se ele pretende prosseguir com o contrato e não busca a resolução do contrato, é um valor de 1% do valor pago. Mas é estranho, porque não deveria ser, como julgava, se eu sou um consumidor adimplente, eu deveria receber um percentual sobre a minha unidade que deveria estar pronta. Sim. Não, é que você pode notar nessa lei, que é o que desqualifica, de certa forma, uma parte, né? Uhum. É o ponto negativo dessa lei. É que sempre que a indenização é a favor do adquirente, sobre o valor pago. Quando é a favor do incorporador, sobre o valor do contrato. Há um desequilíbrio nessa relação. Porque, de fato, o que o adquirente deixou de receber não foi o valor que ele pagou, foi a unidade, foi o apartamento. Então, a fruição que ele deve receber indenização, que ele foi privado, é do imóvel, não do valor do dinheiro. Senão seria caso de calcular juros sobre o dinheiro, não uma indenização pela fruição que ele não teve. Então é sobre o valor da unidade. Então você acredita que, não obstante já uma multa pré-fixada de multa moratória sobre o valor do contrato, o adquirente que se sinta lesado possa requerer uma indenização suplementar? Eu acho que sim, porque aquela indenização não vai cobrir o dano que ele efetivamente sofreu. Eu tenho um imóvel de R$1 milhão, deixei de usar ele por 6 meses, pelo atraso do incorporador, e eu paguei por ele 200 mil porque a última parcela é na entrega das chaves. Então eu vou receber 1% sobre o valor que eu paguei e não sobre a unidade que eu deixei de usar. Então eu acho que é um prejuízo que ele tem direito de demandar, né? Para a gente fechar, professor Garbi, agora sim, são muitas as questões envolvendo a multa. Se o contrato tiver uma estipulação no contrato, se o contrato tiver uma estipulação dizendo que a incorporadora pode requerer a indenização suplementar, se o percentual de 25%, por exemplo, for baixo, porque o preço, a entrada foi muito baixa, você acredita que ela poderia requerer a indenização suplementar? Acho que tem o direito também. É uma cláusula penal e é um instrumento, um mecanismo que o Código utiliza quando ela não é capaz de cobrir o prejuízo. Não seria uma situação comum. Certo. Seria até raro isso ocorrer. Mas eu acho que, dependendo das circunstâncias, acho que cabe sim, perfeitamente. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir até aqui, fazer a gravação dessa série. Você foi brilhante em todos os temas, muito didático, como eu já imaginava, eu já o conhecia, já o admirava há muito tempo. Então, muitíssimo obrigado por essa sua entrevista. Fica sempre melhor com um bom interlocutor, né? Muito obrigado, meus amigos. Esse foi o professor Carlos Garbi, tratando a respeito de temas polêmicos da Lei 13.786. Obrigado e até a próxima.